Nossa história de hoje tem um viajante, sempre tem um viajante, né? Tem um viajante que ele estava praticando meditação zen. E durante a prática, né, ele observava que havia um momento onde o mestre daquele templo, ele pegava uma vara, né, de bambu, e então alguns alunos, né, alguns monges, eles levantavam as mãos e o mestre ia até lá e batia 3 vezes em cada ombro com aquela vara de bambu. E depois ele percebeu que aqueles jovens que estavam levantando as mãos, eles na verdade faziam isso porque eles não haviam conseguido se concentrar na meditação. E por isso, então, o mestre os batia. No início ele achou isso tudo muito estranho, achou isso meio rude, meio, né, exagerado, meio animalesco, né? Ele não esperava que fosse assim. Só que com o passar do tempo e naturalmente com a prática da meditação, né, ele conseguiu ter um momento de iluminação e entendeu o que aquilo realmente queria dizer. E aí, João, você entendeu o que isso realmente queria dizer? Eu estava esperando que você fosse falar, porque eu não... Não, mentira. Eu não sei se fica óbvio ou se é um pouco mais nebuloso, mas antes da gente falar especificamente do motivo pelo qual o mestre dava essas pancadas no ombro dos monges, das pessoas que estavam meditando, tem um ponto anterior que é muito interessante. O Patrick muito bem disse que as pessoas que estavam meditando levantavam a mão quando perdiam a concentração. Ou seja, quando faziam algo diferente daquilo que tinha sido programado por aquela prática, pelo mestre deles. E isso é muito interessante porque, caso eles não levantassem a mão, na teoria o mestre nunca saberia que aquela pessoa perdeu a concentração. E ele poderia pensar, eu não quero tomar essas pancadas no ombro, então não vou ficar falando que eu estou perdendo a concentração. Até porque eu não sei se você que está nos assistindo já praticou meditação, a gente perde bastante a concentração. Então, assim, talvez não fossem poucas pancadas. Isso é muito interessante porque, óbvio que simbolicamente, essas pessoas demonstram como eles conseguem expor para aquele meio e expor para o próprio mestre as suas fragilidades, a sua dificuldade de lidar com aquela situação, os seus erros. E a gente percebe que na vida, muitas vezes, é muito difícil mostrar para a sociedade, mostrar para as pessoas que estão ao nosso redor e mostrar para nós mesmos que nós erramos, que nós somos frágeis, que nós temos dificuldades e que nós precisamos pedir ajuda. Porque por mais animalesco que possa parecer, o mestre estava ali para auxiliar, para ajudar com que aqueles discípulos não perdessem mais a concentração. E se eles estavam ali é porque eles confiavam no mestre, né? E é complicado quando a gente vive numa cultura, numa sociedade, não sei se é o seu caso, que ensina pra gente que a gente tem que ser esperto, malandro, né? Do tipo, pô, eu vou levantar minha mão pra apanhar. Eu não sou besta, eu vou levantar minha mão pra apanhar. Não, né? Eu vou dissimular aqui, né? E é verdade, dá pra dissimular muitas coisas. Principalmente aquelas coisas que a gente pensa, aquelas coisas que a gente sente. É difícil dissimular aquilo que a gente faz, porque se alguém vê, fica mais complicado, né? E é justamente aí que talvez esteja o grande cerne dessa passagem. Ao bater nos discípulos, o mestre não estava ali sendo um bruto ou querendo extravasar alguma frustração. O que ele estava querendo fazer é trazer aquele problema, trazer aquele mal que estava ali impedindo, né, que impediu aquele discípulo de conseguir se concentrar, de trazer aquilo para o físico dele, para que ele pudesse então lidar e expurgar aquilo. Isso é interessante porque a gente vive numa sociedade que é muito condicionada a prestar atenção no que é concreto, mas não presta muita atenção no que é abstrato. Então a gente presta muita atenção naquilo que a gente vê, no que o outro faz, mas a gente esquece que a gente está agindo em outros planos também. Existem níveis mais sutis de realidade. E eu não estou falando aqui de nada místico, não. Eu estou falando de emoção, estou falando de pensamento. A gente age nos nossos pensamentos, a gente age nas nossas emoções, e isso é mais difícil de ver e muito mais difícil de perceber. E justamente por isso, muitas das vezes a gente não consegue antever o mal que aquilo pode causar, até que aquilo acaba se concretizando, explodindo no físico, né? Então, a grande sabedoria talvez dessa passagem seja justamente a gente começar a prestar mais atenção. Prestar mais atenção principalmente em nós mesmos. Essa historinha nos convida a nos perceber. Perceber aquilo que a gente pensa, perceber aquilo que a gente sente. Perceber que essas coisas geram consequências concretas no nosso mundo, na nossa realidade, na nossa sociedade, no nosso meio. E passar a prestar atenção e entender. Se eu estou pensando, se eu tenho algum pensamento, algum sentimento desviante,
que eu percebo que não é legal, que eu percebo que ele é mal, vamos colocar assim, eu posso antever, né, como o título do nosso vídeo fala, a consequência dele. Eu sei que aquilo não é legal e eu sei que aquilo vai dar ruim no futuro se eu continuar alimentando aquilo. Então eu já pego a varinha de bambu do mestre, já corto aquilo na hora ali, corto rápido, me livro daquilo o mais rápido possível e não alimento aquilo, não deixo aquilo criar força e densidade para que aquilo venha se manifestar no plano concreto. E assim como a gente precisa pensar nas nossas ações e nas consequências que elas nos trazem, a inação também nos traz muitas consequências. Então, às vezes, se eu me comprometo a ir na academia um dia, a ir em algum lugar, a comer de maneira mais saudável e não faço, aquilo tem consequências no futuro. Ainda que eu não perceba ou ainda que eu não lembre que aquela consequência lá da frente estava associada àquele dia que eu deixei de fazer. Então, isso também é uma estratégia para que a gente, diante desses momentos de inação, consiga entender que lá na frente essas consequências podem ser maiores do que só um diazinho que eu não cometi, só um diazinho que eu não agi da forma que eu achava só hoje, melhor, né? Só hoje, né? E o só hoje, é claro que faz parte da vida, isso vai acontecer, mas a gente tem que tentar minimizar esses aspectos. E até a próxima. Tchau, tchau.